Pois é. Chegou o Natal. E com ele a reunião de famílias. E muitas das vezes a gente nem quer estar nessa reunião, porque a gente sabe que tem aquele parente chato. Aquele parente que a gente não ama, mas que você é obrigado a estar lá. Tem aquele tio do pavê, tem várias coisas. Tem várias coisas que acontecem em uma reunião de família. Mas a gente não gosta, infelizmente. Mas a gente é obrigado a estar junto. E é aí que eu paro e penso um pouquinho sobre o dilema dos porcos espinhos. Por quê? Durante o inverno, os porcos espinhos, para conseguirem se aquecer, eles precisam estar juntos. Eles precisam estarem juntos, colados, tá ligado? Uns nos outros, para não morrerem de frio. E o que que acontece? Os espinhos acabam machucando a pele deles. E aí acaba que eles se afastam. Mas depois de um certo tempo, eles voltam a ficar juntos, se machucam de novo, se afastam, voltam a ficar juntos, se machucam de novo. E aí vai. Esse é um dilema bem conhecido que está na internet, e é um dilema que fala sobre a solidão, sobre como nossa família é importante para a gente e como nós agimos diante a isso. E parando para pesquisar um pouco sobre esse dilema, parando para estudar tudo mais, eu acabei me deparando que a solidão é a base central nesse caso. Que quando o porco-espinho se afasta um do outro, ele se sente sozinho e acaba voltando a ficar juntos, porque eles não aguentam a solidão. E a solidão em si causa um outro problema enorme, chamado depressão. A depressão, ela é uma pequena palavra, mas que significa muito, principalmente para aquelas pessoas que a têm. Existem pessoas como eu, que não têm depressão, mas têm picos de depressão. São pessoas que, em determinado tempo, ficam mal, ficam horríveis, mas que logo depois passam e elas voltam a ter uma vida social comum. Em alguns casos, se você tiver sorte, nada demais. É apenas você se acostumando a ficar sozinho. Em outros casos, bem, aí você precisa de um acompanhamento psicológico. Mas o que é depressão? A depressão, a doença do século, o maior inimigo do homem moderno. E sinceramente é, com certeza, digna de nossa atenção. A depressão não é uma doença física, como, sei lá, você quebrar sua perna. A depressão, ela não te dá essa dor física que daria como se você tivesse quebrado sua perna. A depressão, ela simplesmente afeta a sua alma, afeta a sua vida pessoal. Por quê? Porque a depressão, ela vem acompanhada de uma grande tristeza. Não a tristeza de você ter perdido a pessoa que você namorava porque você tomou fora de uma mina, ou porque você tá de luto porque seus pais se foram, ou porque alguém se foi. Talvez você pegue depressão por causa dessas coisas, mas isso é apenas a razão de você ter pego. Mas a depressão vai muito além do que isso. Não é um momento de luto, não é um momento de tristeza. A depressão é muito mais do que isso. É a perda da autoestima, do interesse pela vida, acompanhada de uma bela barriga para algumas pessoas e acompanhada de perda de peso para outras. Mas sem dúvida alguma, a depressão tem um fator, tem um problema, tem algo enorme que vem com ela, que é a solidão. A solidão traz a depressão e a depressão traz a solidão. São duas coisas irmãs que vivem juntas e é impossível separar. É impressionante como as duas vivem coladas e como as duas são extremamente unidas, porque sem uma a outra não existe. É impressionante como isso acontece, é impressionante como essas coisas acontecem desse jeito, sabe? Eu fico simplesmente admirado com isso. E eu, na minha infinita burrice, fui dar uma pesquisada sobre algumas obras que poderia parar para pensar e poder até melhorar minha vida, para ver se eu saía desse tipo de pico de depressão que eu tava enfrentando. Então eu fui assistir Naruto. E Naruto passou por várias e várias coisas, vários e vários momentos, coisas que eles poderiam ter pego depressão, mas ele não fez isso. Ele apenas olhou para frente e falou: mano, é isso que eu quero, eu vou ser Hokage e acabou. Eu poderia também ter dado uma olhada em Dragon Ball. Em Dragon Ball vocês sabem o que acontece. Infelizmente, o Goku perdeu seu avô e teve uma infância extremamente dolorida e difícil. Então ele simplesmente acha pessoas que o ajudam e ele constrói uma família e tem toda aquela trama que você já conhece do Dragon Ball. Parei para ver One Piece e bom, One Piece é outra coisa que misericórdia. Luffy tem uma vida terrível, mas mesmo assim ele não desiste, mesmo assim ele continua lutando. E eu falei, mano, esses caras não me representam, eles simplesmente não tem nada a ver com a minha situação. E aí eu dei uma pesquisada na internet e achei um anime chamado Evangelion. E Evangelion fala exatamente sobre isso, sobre a depressão, sobre como as pessoas lidam com ela e como as atitudes das nossas escolhas agora vão impactar o nosso futuro, inclusive como está o nosso estado de espírito. Pois bem, parando para analisar Evangelion, eu acompanhei a história de 4 personagens que são incríveis, que é o Azuma, a Rei,
a Misato, que é sem dúvida a minha personagem favorita, e o principal, que é o Shinji. E vamos falar um pouco sobre eles. Eu não vou dar nenhum spoiler muito importante, impactante sobre a obra, mas eu preciso falar sobre a vida de cada um deles para que você entenda o que eu quero te passar e te falar com você de como esse anime tem tudo a ver com esse momento. Cada um tem o seu problema e cada um deles tem algo especial e algo diferente em cada um. E cada história é mais complexa, cada história é diferente uma das outras, mas todas se conectam. E devido a essa conexão, nós temos aí vários conflitos e fatos que acontecem depois disso, coisa que acontece diariamente na nossa vida. Se algumas pessoas se aproximam da nossa vida, as atitudes dessas outras pessoas vão interferir nas nossas atitudes do presente. E se nossas escolhas e nossas atitudes do presente mudam, então o seu futuro também muda. Porque o seu futuro nada mais é do que o resultado das escolhas que você faz hoje para a sua vida. E Evangelion vai nos mostrar as consequências dos atos e das escolhas que esses jovens fazem no decorrer da sua vida. Mas não do seu passado, de quando eram jovens, de quando eram mais novos, tal, de quando eram crianças. Mas sim do momento que são jovens, a partir do momento que eles entram naqueles Evans, naqueles Evangelions, e eles decidem que vão lutar para defender a humanidade. Mesmo sendo isso que muitos deles não querem. É impressionante que todos os personagens nessa obra tenham depressão. E sinceramente isso é algo que até me fascina. Cada um deles, cada um dos personagens dentro do anime tem depressão. Mas esses 4 são os que mais me chamam a atenção. Não só porque são o núcleo principal, mas é por causa do nível de cada um. Do nível de depressão e do nível de solidão que cada um tem. E de como isso vai se passando ao decorrer do anime e dos filmes. Pois bem, parando para pensar um pouco, eu vou falar um de cada vez. Então vamos falar primeiro da Rei, que é sinceramente uma personagem que tem um vazio por dentro. Onde seu intuito é apenas seguir ordens do seu adorado chefe. E também um possível vilão, que também é o pai do Shinji. Então vamos falar por partes, vamos falar um pouquinho dela agora. A Rei, ela é uma personagem extremamente vazia. Ela é uma personagem que tem... Não sei que eu posso te falar se ela tem distúrbio de personalidade, porque simplesmente ela não tem personalidade. Ela é sem dúvida assim, a personagem mais vazia e mais ferrada de toda a história. A mais complexa de todas elas. Sabe por quê? Porque ela consegue experimentar 3 tipos de amor diferentes no decorrer do anime pelo mesmo personagem, o Shinji. Por que ela tem esse tipo de amor? Vamos falar agora sobre cada um. E eu tenho um pequeno notícia para te dar. É que agora eu preciso falar um pouco da história, então provavelmente vai ter um pequeno spoiler agora, tá? O que acontece? A Rei, ela é uma androide. Ela é um androide clone da mãe do Shinji. Coisa que faz com que o pai dele, que é o chefe da organização, tenha sentimentos por ela. E ela não sinta nada por ele. Porque devido ao fato dela ser um clone, ela simplesmente não sabe o que ela é, quem ela é ou para que ela é. Ela não sabe do seu passado, é porque ela não tem passado. Ela é apenas um clone, um corpo vazio que sinceramente não era para existir. A sua aparência lembra a mãe do Shinji, ela tem tudo dele, inclusive o próprio amor familiar para com ele. Como eu falei, no decorrer do anime, ela experimenta 3 tipos de amor. O Ero, o Filia e o Stonge. Eu não sei se é assim que fala o Stonge. Eu não sei se é assim que fala, foi mal. Pois bem, o Ero é aquele amor, aquele paixão, aquela vontade sexual, aquela atração física, ela tem pelo Shinji. O Shinji, por sua vez, também sente o mesmo por ela, chegando até algum certo momento do anime ter ciúme do próprio pai com a mina, porque ela simplesmente tem mais afinidade com ele, ela conseguia conversar mais com ele. E também ela tem, e eu não vou falar muito sobre isso para não te dar spoilers a mais do que isso, tá bom? E ela, ela tem aquele sentimento de filia, aquele sentimento de amigos, ela tem aquele sentimento de ser amiga, de ser companheira dele. Coisa que ele, sinceramente, ele se esforça pra ser amigo dela, chegando até mesmo a ir pra casa dela e resultando naquela maravilhosa cena dele se encontrando com ela nua e pegando nos peitos dela. É maravilhosa essa cena, sério. Pois bem, ele se esforça para ser amigo dela, para se tornar amigo dela. E bom, ele até que consegue, porque no final do anime a gente descobre que ela, na verdade, era o clone. E aí a alma da mãe dele tava lá com ela, pelo menos um pedacinho da mãe dele tava lá com ela. E então ela tem o Stonge, que é o amor familiar, ela tem um amor família por ele, ela tem a decisão de cuidar dele a todo momento. E inclusive, eu não posso falar muito sobre isso, mas é isso até que explica o final do anime.
tá? Ela é sem dúvida a personagem mais depressiva de todas do anime, porque ela passa a sua vida inteira sozinha, tentando descobrir quem ela é, tentando descobrir para que ela vive, além de obedecer ordens, além de ter um propósito de tentar, sei lá, acabar com a raça humana. Além disso, o que ela é, quem ela é e o que ela faz da vida dela. Ela é apenas um clone, ela é apenas isso, ela é nada. E esse vazio é mostrado dentro desse anime de um jeito maravilhoso. O vazio que ela sente por dentro é algo horrível de se assistir, mas é algo que é retratado nessa obra de uma forma incrível. Então, talvez valha a pena dar uma olhada nisso. A próxima personagem que eu quero falar com vocês é a Misato. Agora, vamos falar da Misato. A Misato, ela é, sem dúvida, a personagem com quem eu mais tive apego, a personagem que eu mais gostei, a personagem que eu mais senti uma convicção, mais um laço com ela. E, sinceramente, é simplesmente incrível a história dela. É maravilhoso, tá? Apesar de ser uma história extremamente triste, a Misato, ela é uma prova de superação ou não no final das contas, porque é bem simples. Devido à perda do pai, devido à sua perda recente quando ela era jovem, devido à morte de sua mãe, devido a todos os fatos que aconteceram no segundo impacto, que eu não vou falar aqui, mas é algo que é contado no anime, tá? E sinceramente, devido a todos os acontecimentos e a morte do seu pai principalmente, a Misato entra em uma depressão profunda, ficando até vários dias sem falar. Por muito tempo ela não conseguia falar, muito tempo mesmo. E o que acontece? Simplesmente ela se entrega aos vícios. Ela vê aquele vazio existencial, aquele vazio que ela tem dentro da sua alma. Ela pega esse vazio e preenche com bebida, luxúrias, prazeres carnais. Ela simplesmente entrega a sua vida ao mundo. E é isso que acontece. É tanto que vários momentos desse anime a gente vê que ela simplesmente acorda de manhã para beber. E outra coisa, ela vai pro trabalho. E é aí onde ela mais se dedica. Digamos assim, ela tem dois vícios: a bebida e, sinceramente, ao trabalho. Quando ela tá em casa, quando ela tá livre, ela simplesmente é uma alcoólatra assumida. Ela bebe, ela faz merda, ela chega ao ponto de beber até cair e ficar descalça. Aquele vício dela realmente torna-se parte da personalidade dela até em certo momento do anime. Parte que você fica, caralho, ela sem beber não é ela. Mas quando ela não tá bêbada, ela é simplesmente uma pessoa incrível. Que é ela no trabalho. Ela é talvez a personagem mais dedicada ao trabalho, a personagem mais ligada com o seu trabalho, a personagem que mais se empenha, a personagem que mais se esforça no seu trabalho. Ela é tanto esforçada nisso, mas tão esforçada nisso, que ela mistura as duas coisas. Ela mistura a vida pessoal dela com o seu trabalho, e dá que ela acaba fazendo com que o Azuma e o Shinji morem na mesma casa com ela. Coisa que você tem um baita de um problema nesse assunto, porque você tem um alcoólatra tendo que ser a mãe adotiva de determinadas pessoas que já têm seus problemas. O Shinji é um depressivo filho da mãe, e enquanto a Azuma é uma bipolar. Coisas que vamos falar mais dela agora. Bom, seguindo essa lógica, agora nós temos a Azuka. Foi mal, eu não sei falar um nome muito bem direito, tá? Mas é porque meu japonês é horrível, foi mal. Apesar da personagem não ser japonesa, a personagem ser alemã, mas o nome Azuka, ela é japonês, então a minha pronúncia é uma bosta. Ela é, sem dúvida, a personagem com a criação mais pesada de todas. A sua mãe ficou insana e começou a pensar em várias e várias coisas. Sua mente ficou simplesmente perdida. E é tanto que ela chegou ao ponto de achar que uma boneca era filha dela, e que a filha dela, na verdade, era apenas uma pessoa comum, era apenas uma garota qualquer que não importava para a vida dela. E inclusive nos últimos momentos de vida da mãe dela, ela rejeita sua filha várias e várias vezes. Só que aí acontece uma coisa boa com a Asuka, né? Ela é escolhida para ser pilota de um Evan, né? De um Evangelion. Então ela simplesmente fica extremamente feliz, porque era isso que ela pensava que poderia salvar a mãe dela desse momento insano. Porque a sua mãe tinha trabalhado com o projeto Evangelion. A sua mãe tinha trabalhado com aquele robô, com aquele Mecha, né? A sua mãe tinha lidado com aquilo a vida toda. Então ela pensou que se ela conseguisse entrar nesse projeto, se ela conseguisse trabalhar com isso, ela daria orgulho para a sua mãe, e quem sabe a mãe dela poderia até melhorar. Mas quando a menina simplesmente chega para dar a notícia à sua mãe, ela encontra com o cadáver da mãe pendurado em uma corda. A sua mãe cometeu suicídio.
Então, neste momento, ela começou a ser cuidada pelo seu pai e pela sua possível madrasta. Ela até fala que ela não tem raiva da sua madrasta, mas que apenas a madrasta não conseguiria tomar o lugar de sua mãe, coisa que é verdade. E também no velório, a Azuka, ela meio que é falado pra ela que ela pode chorar, que ela pode demonstrar seus sentimentos, mas naquele momento ela fala que não, que ela nunca mais mostrará sentimento nenhum. Então ela se fecha. E por ela se fechar, por ela ter essa crise, por ela falar, não, eu não vou demonstrar meus sentimentos nenhum, ela acaba que nem ela mesma sabe qual sentimento ela tá sentindo agora. E ela acaba então sofrendo de bipolaridade. É uma menina que não sabe se tá feliz, é uma menina que não sabe se tá alegre, se tá gritando. Ela não sabe o que ela é, nem o que ela está fazendo direito em vários episódios. A sua vida se resume a pilotar o Evangelion e somente a isso. E ela tem que ser melhor, ela tem que ser a melhor de todas, ela tem que ser a melhor piloto, ela tem que ser aquilo, ela tem que ser a maior de todas, até que o Shinji chega e rouba esse lugar e torna-se o melhor. E então ela entra em uma crise existencial por causa disso, porque o único propósito da sua vida é ser a melhor pilota de Evangelion de todas. E quando ela vê que tem um rapaz tá à frente dela, que ela vê que tem um rapaz que tá muito melhor do que ela nisso, ela simplesmente perde o rumo da sua vida, porque o único sentido da sua vida era aquele, era ser melhor naquilo, e ela perdeu isso. Então ela tem as suas crises existenciais e sinceramente ela não sabe mais o que ela vai fazer da sua vida. E como ela lida com essas mudanças, ela simplesmente não lida. Ela simplesmente não lida. O anime termina e ela acaba sem spoilers. Eu não vou dar spoiler do final. Veja e, bom, descubra o que acontece com ela no final, tá bom? E bom, vamos falar da razão desse vídeo. O Shinji, o personagem principal mais diferente de todos os outros personagens que a gente já viu. Como eu falei no começo, ele não é igual ao Luffy, ele também não é sonhador como o Naruto, e muito menos tem aquela força de vontade do Goku. Ele é simplesmente um perdedor, um fracassado. Um moleque que desiste fácil de toda a merda que toca e que não tem motivação nenhuma para continuar vivo. Ele simplesmente não quer fazer nada da sua vida, ele quer ficar quieto e morrer. Ele simplesmente quer colocar um fone de ouvido e ficar trancado no seu quarto escutando música. E é impressionante como esse é o personagem principal da nossa história. Uma história que fala sobre superação, uma história que tem que derrotar o mundo, que tem que derrotar o mal, que tem que derrotar os anjos, que são os vilões dessa história. Eles têm que salvar o mundo desses caras, eles têm que salvar o mundo desses demônios. E mesmo assim, a pessoa que pode salvar o mundo não sabe o que quer da própria vida. E por vários momentos Evangelion, ele te demonstra, o anime no caso, não os robôs, né? O anime ele te demonstra que ele tá quase sendo um protagonista normal. Ele tá quase sendo aquele rapaz que tem amigos. Ele tá sendo quase aquela pessoa que tem sonhos, que começa a lutar por aquilo que quer. Mas não, ele não faz isso. Sabe por quê? Porque ele é um fracassado. Ele é simplesmente um fracassado. Ele é a representação perfeita de todo adolescente idiota. De todo adolescente que se tranca no quarto e assiste mais de 24 capítulos por dia. De todo adolescente que só fica jogando no celular. Shinji é a representação perfeita de você que tá me ouvindo agora. O Shinji é um jovem depressivo que não sabe o que vai fazer da sua vida. E não sabe o que deve fazer para continuar vivendo. E é por esse motivo que ele é a razão desse vídeo. Ele consegue ser, sem dúvida, o personagem com que eu mais me identifico. Não porque eu sou só um perdedor, mas simplesmente porque eu não sei o que eu quero fazer da minha vida e que rumo tomar. Em determinado momento do anime, ele é convidado a morar na casa da Misato. E ele começa a sentir coisas pela Misato, mas ele não demonstra. Ele começa a sentir coisas pela Rei, mas ele não demonstra. Ele começa a sentir coisas pela Azuka. E então, ele bate uma punhinha pra ela enquanto ela tá na cama do hospital. O cara faz isso. É muito depravado, meu Deus do céu. Além de depressivo, perdedor, fracassado, além de toda a merda que o Shinji é, ele ainda é um depravado. Ele é um rapaz que tem desejos sexuais, mas que não consegue expor para as outras pessoas. E então, acaba suprindo todas as suas necessidades na punheta, em coisas como matar anjos pela cidade. Apesar que ele faz isso em busca da aprovação do seu pai. E bom, se vamos falar do pai dele, nós precisamos falar de sua mãe. A mãe de Shinji era uma jovem que tinha tudo para ser a cientista mais brilhante do mundo, mas ela não resolveu isso. Ela não quis isso. Ela simplesmente falou que queria uma família. Então ela abandona sua carreira e dedica-se ao seu casamento. E esse rapaz, com quem ela se casou, dedica-se a trabalhar no que ela queria. Dedica-se a conseguir esse emprego maravilhoso, que era trabalhar na produção de Evangelions, era trabalhar nessa grande corporação. Era tudo nisso, era tudo que ele queria e era tudo que ela queria. Então eles fazem isso. Mas em um determinado momento, ela morre. Então sabe o que ele faz? Em vez dele cuidar do seu filho, em vez dele pegar seu filho nos braços e falar, venha ficar comigo, ele simplesmente some.
Ele some da vida do moleque. E sabe o que ele faz? 10 anos depois ele chama o moleque pra perto dele. Mas pra quê? Pra trabalhar pra ele. Não para mostrar nenhum afeto, mas simplesmente para trabalhar. É isso, você veio aqui pra trabalhar. E a insatisfação de ter só isso do pai é mostrado várias vezes no anime. A insatisfação que o Shinji tem é simplesmente absurda. E não absurda, quer dizer, é absurdamente lógica, na verdade. O cara abandonou o filho durante 10 anos e agora que ele tem a chance de estar perto do filho, ele vai lá e faz isso. E o pior de tudo é que ele cria o clone da mãe dele. Ele cria o clone da Rei. E isso é perturbador, parando pra pensar. Shinji então começa a trabalhar e a se dedicar no trabalho para tentar reconhecer o pai, né? Para tentar reconhecer para tentar ter aquele reconhecimento do pai, coisa que não acontece mais do que 2 ou 3 vezes no anime inteiro. E então a gente vê que no final o mundo fica na mão de Shinji, sendo que desde o começo o destino do mundo, o destino da Terra era para ficar na mão do pai dele. E quem escolhe que vai salvar o mundo ou não é a Rei. E a Rei está ali, né? Já sabendo que é praticamente a mãe dele. É só um clone da mãe dele. Sem spoilers, né? Sem spoilers. Prometi que não ia dar muito. O Evangelion é de fato o anime que mais trata esse dilema de uma forma assim maravilhosa. Porque em todos os momentos, tanto os divertidos quanto os ruins, momentos de batalha, momentos de guerra, tanto faz. Em tantos momentos ele mostra essa teoria na prática e como ela funciona. Porque as pessoas que nós queremos perto são as pessoas que vão nos machucar. Mas mesmo assim, nós precisamos delas por perto. E é impressionante como esse dilema do porco-espinho é aplicado tão bem em Evangelion. E é tão aplicado agora na época em que nós vivemos. Porque então é Natal. É época de nos acolhermos perto das pessoas que mais nos machucam. E falarmos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, uma boa festa e um ótimo Ano Novo. É isso. Eu sou o Helmy. Muito obrigado a você que participou até aqui. Só tenho a agradecer a você por estar até aqui, né? Então, valeu. Tchau, tchau. Se você gostou, se inscreve. Tchau, tchau.